Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Jutri React. Iremos falar aqui um pouco do jogo de Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, e nós iremos ver o que é que a mídia está falando desse jogão que promete muito e que tudo indica aí que algumas falas aí, o Craque Neto já falou aqui, junto com os amigos aí dos donos da bola, que o São Paulo pode ser rebaixado. Eu quero saber de vocês. Eu tô acreditando no meu tricolor e não acredito que o São Paulo vai ser rebaixado, mas jogo é jogo e São Paulo não tá em boa fase. Deixe seu like, se inscreve no canal e os créditos estarão na descrição do vídeo. Vamos acompanhar aqui e ver. Vamos colocar aqui o São Paulo, Cascão. Aqui o São Paulo, o Ferreirinha não tá conseguindo jogar 90 minutos, certo? Os dois últimos jogos ele foi substituído. 3 gols, depois de 9 meses. Vamos lá, aonde tá o Lucas? Aonde tá o Caleri? Aonde tá o Luciano? Aonde tá o Oscar? Aonde tá o time do São Paulo? O Luciano tá muito abaixo. Né? Muito, mas muito, hein? O menino que subiu da base tá criando mais oportunidade do que o próprio Lucas Ferreira, bom de bola. Muito bom jogador. Você viu o jogo? Eu vi esse jogo. Vamos lá. Todas as vezes que esse menino pegou na bola sozinho, sozinho. Ninguém encostou nele. Só absurdo fazer isso com o moleque. Porque não tem os dois alas. O Enzo até que é um pouco melhor, sobe mais um pouquinho, né? Mas o Cedric não. O Cedric já é um cara mais defensivo, né? Mas o São Paulo precisa melhorar, especialmente esses jogadores, né? Quando não joga o Lucas ou o próprio Oscar, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Não é a molecada da base. Né? Não é a molecada da base que tem que assumir essa responsabilidade. Precisa melhorar muito. Mas esse moleque é bom de bola, esse Lucas Ferreira. Não, ele é bom, muito bom jogador. Quer apostar que vende esse ano? Pô, teve 1 bilhão, pô. É o que o São Paulo vem fazendo há muito tempo. A tendência era que o Pablo Maia fosse vendido, né? No meio do ano, mas aí ele machucou, já voltou até a correr. Mas vai vender o Lucas Ferreira aí, cara. Esse moleque é muito bom monstro, jogador. velho. Muito bom. Muito bom jogador, mas o São Paulo precisa melhorar e muito seu rendimento dentro de casa. E por sinal são 3 empates. O São Paulo tá jogando, o Godoy disse isso na final ontem, que a Marília Ruiz fez aniversário e ganhou uma camisa minha de presente. Se desse jeito é rebaixamento, cara. Do jeito que tá jogando, nesse momento, é rebaixamento. Qual a ideia do São Paulo para aí, pessoal? Craque? Craque, o São Paulo sofre muito com a ausência do Lucas, né? O Lucas realmente faz uma diferença muito grande na equipe do São Paulo. O Luciano ontem não jogou tão bem, né? Realmente o Lucas Ferreira jogou muita bola, né? Mas muitas vezes sozinho. Outro que jogou muito também, que eu gostei ontem na parte do meio de campo do São Paulo, foi o Marcos Antônio. Esse menino é um jogador também. Volante, né? Volante. O Alisson ontem não foi muito bem, é outro jogador que dá uma dinâmica muito boa para a equipe do São Paulo, mas que não esteve bem na partida ontem, né? Então o São Paulo realmente precisa melhorar em muita coisa, né? A gente acabou de citar aqui como o Ferreirinha não consegue jogar os 90 minutos. Cara, se ele não faz os 3 gols, o São Paulo tava morto. Exatamente. Tava morto. E ele que tava lá para fazer, certo? Mas ele fez por individualidade dele. Exatamente. Ontem ele estava desequilibrando de novo a partida. E aí ele teve que ser substituído e o São Paulo cai muito quando ele sai, né? Porque aí você perde esse X1, né? Do lado esquerdo do São Paulo. Mas realmente, o São Paulo precisa evoluir muito para tentar brigar por grandes coisas esse ano de 2020. Não foi frango, Souza, pra você? Não, pra mim não. Pra mim tava muito em cima dele a bola. Eu aprendi que goleiro tem que se posicionar de uma maneira diferente. Mas tudo bem. Se fosse o Matheus Donelli, a imprensa toda tava arregaçando o moleque. Mesmo. Qual a ideia do São Paulo? E que você disse no apito final ontem, do jeito que tá jogando, tem que ficar muito esperto. Tem que melhorar muito. Faltam 35 rodadas ainda. É muita coisa. O campeonato é longo, nós vamos ter uma noção melhor no término do primeiro turno e principalmente com a janela, né, que vai ter aí em junho para as contratações. Mas o rendimento coletivo hoje está muito abaixo e o que passa também de informações ou de sentimento que o ambiente não é legal de rendimento com o trabalho realizado pelo treinador. Não está harmônico. O treinador não estava ali no campo, né, E o treinador ele consegue ficar mais suspenso do que o Luciano. Cara. Para conseguir ficar mais suspenso que o Luciano, você imagina o tanto que o treinador é chato, né? Ou indisciplinado. Mas o rendimento é rendimento para você não criar expectativa lá em cima, não. A expectativa e preocupação lá embaixo. Mas pode daqui 3 jogos. Meu amigo, o negócio não tá bom não, hein?
Vamos ver aqui o que os caras estão falando aí. Se representou ontem na manhã da sexta-feira e hoje fecha já a preparação, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com o Zubeldia tendo que fazer pelo menos uma mudança no ataque. Claro, Jonathan Calleri, que teve, infelizmente, o diagnóstico da sua grave lesão no joelho, vai ficar de fora aí por vários meses, então o Zubeldia não poderá mais escalá-lo no time titular. Então, possível São Paulo que tem Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Wendel ou Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira ou Cédric Soares, um pouco mais avançado por ali, Ferreirinha e também André Silva, mais ou menos a cara do time que a gente viu nesses últimos jogos contra o Botafogo, contra o Aliança Lima, o Cruzeiro também, mas com essas pequenas alterações, hoje, amanhã no caso, o André Silva entrando no lugar do Calleri como titular, é o que a gente espera, seguindo a lógica do que vem sendo a utilização dos centroavantes pelo técnico Luiz Zubeldia. A última atividade acontece na manhã deste sábado e a gente vai ter toda a definição do trabalho, dessa preparação do São Paulo para o Clássico Sansão de amanhã, às 4h. JP, o São Paulo, então, fechando a sua preparação hoje para esse Clássico, tentando buscar sua primeira vitória no Brasileirão e com essa mais uma alteração forçada, o Calleri saindo do time e o André Silva entrando na equipe titular. O Calleri acabou sendo o desfalque aí do último jogo, né? Aliás, se machucou, se tornou o desfalque no último jogo por conta da lesão no ligamento. É uma lesão que provavelmente compromete toda a temporada do atacante argentino, que não vinha já num bom momento, há algum tempo já não desempenhava o esperado, e agora com a lesão parece que é aquele fim melancólico de temporada para ele, que já começou mal, e agora com uma lesão, né? A gente fica triste porque é um cara muito querido, é um cara muito importante na história recente do clube, fez gol na final do título mais importante dos últimos anos para o São Paulo, então ele tem sua importância, ele tem a sua identificação com o clube. Eu não gosto de chamar ele de ídolo, ou considero ídolo. Tem muita gente que considera e eu respeito isso. Não considero ídolo, mas considero um jogador muito importante para o São Paulo Futebol Clube. E você perder um jogador desse não é só uma perda dentro de campo, é uma perda fora de campo. O Calleri é o capitão do time. O torcedor gostando ou não, elogiando ou não, ele é o capitão do time, ele é muito importante internamente. Isso, claro que é um baque para todo mundo, não só para o atleta. E vem no momento que o São Paulo passa por outras dificuldades. Zubeldia pressionado, um time que não desempenha, muita reclamação, pressão por parte da torcida, erros de administração com adiantamento de valores, mas isso a gente ainda vai falar também mais para frente, talvez do programa e dos outros programas também vamos falar, mas erros também de gestão que culminam com os problemas dentro de campo. Então, cara, é uma situação, um momento delicado para o São Paulo, um momento de preocupação, de agonia para o torcedor, porque fica aquele sentimento, aquela dúvida também, né? Como é que vai ser a temporada do São Paulo, restante temporada? Começa com um time montado, talvez na expectativa de chegar longe das competições, e nesse momento coloca aquela incógnita, né? Então, vamos ver como que o São Paulo vai reagir a essa lesão do Calleri, aos problemas que vem acontecendo. E torcer para o Lucas e o Oscar e o Pablo Maia voltarem o quanto antes, porque o São Paulo precisa muito desses 3 jogadores. Precisa muito. E com relação à escalação, você mudaria alguma coisa? Seria mais ou menos a estrutura dos últimos jogos, só com essa alteração? Ou teria algo que você faria de diferente para esse jogo contra o Santos? Meus amigos. Cara, eu colocaria o Cédric Soares na lateral, certo? Colocaria ele na lateral, na posição de origem dele, e colocaria o Lucas Ferreira mais à frente. Eu acho que o São Paulo precisa de atacante, eu acho que o São Paulo joga em casa, joga em casa, mas acho que o São Paulo precisa propor o jogo, o São Paulo precisa ir para cima do Santos. A defesa do Santos é uma defesa frágil, que sofre algumas dificuldades. Então, nesse caso, o São Paulo não pode jogar uma postura mais defensiva. Eu acho que você jogar com 2 laterais, no caso o Ferrarese improvisado na lateral e o Cédric Soares mais à frente, é um erro. A não ser que você jogasse efetivamente com 3 zagueiros e colocasse o Cédric de ala.
que aí eu até entendo, o Cedric já tem uma certa idade, que não aguenta tanto assim a marcação. Agora, se for pra jogar com uma linha de 4 defensores, você joga só com um lateral. Se não for usar o Cedric Soares, pode usar o Ferrarese. É que eu não gostei muito das partidas do Ferrarese nos últimos jogos. Achei que ele deixou a desejar um pouquinho na marcação e seria a vantagem dele em relação ao Cedric, né? O Cedric tem um apoio melhor, tanto que ele dá assistência pro gol do Ferreirinha contra o Cruzeiro, participa do gol do Alisson contra o Talheres. Então, o apoio ofensivo do Cedric Soares, por ser lateral de origem, ele é superior ao do Ferrarese. O Ferrarese tem uma parte defensiva melhor, tem mais fôlego, é mais novo, mas nos últimos jogos achei que ele estava um pouquinho exposto, achei que ele não estava entendendo muito bem a função e se atrapalhou um pouquinho. Talvez ele tenha alguns problemas de marcação no lado direito, então talvez você colocando o Cedric Soares, que já é da posição, você ganha um apoio importante, uma dobradinha com o Lucas Ferreira, e aí de repente você também mantém um padrão defensivo. Mas, claro, se o Zordi optar pelo Ferrarese, aí mantém o Lucas Ferreira no ataque. Aí o Cedric, na minha opinião, teria que ir pro banco. Eu acho que você tem que ter, sim, 2 pontas de velocidade para você pressionar mais o time adversário, criar mais situações e você também ter o escape no contra-ataque. Pois é, meus amigos, vamos ver aqui. O negócio tá complicado. Assim como, por exemplo, do Pablo Maia, né? Que era o que você queria falar, né, Lu? Isso, gente, vamos retomar aqui a história do Pablo Maia, porque o Hernan ia atualizar a gente sobre a condição física dele. A gente falou, né, desses jogadores, dos desfalques, dos muitos desfalques que vem atrapalhando bastante o trabalho do Zubeldia. E o Pablo Maia, todo mundo esperando muito que faça toda a diferença ali no meio de campo. Semana que vem, o Pablo Maia já deve ir para a transição, para campo. E aí passa por um período de transição física, não é do dia para a noite, mas a expectativa é que antes da parada da data FIFA, o Pablo Maia já esteja jogando, à disposição do Zubeldia para jogar. Então essa é uma grande notícia para o torcedor do São Paulo, uma grande notícia para o Zubeldia, porque a ideia é essa, é que ele jogue, ele tenha pleno vapor antes da parada do Mundial de Clubes, da data FIFA. Pelos cálculos, né, do Departamento Médico, preparação física do São Paulo, o Pablo Maia está surpreendendo na recuperação e ele deve adiantar a volta em 1 mês e meio a 2. Deve voltar 1 mês e meio, 2 antes do prazo que era colocado para ele voltar. Então, é uma super recuperação que está surpreendendo muita gente dentro de São Paulo. Olha só, a gente já está comemorando aqui o retorno do Pedro antes do esperado, do Pablo Maia, então, de 1 a 2 meses. Baita de um reforço para o Zubeldia, né? Para o meio de campo ali. O Zubeldia hoje tem poucas opções, então, bem importante essa informação aí, essa boa informação. Então, meus amigos, é isso. São Paulo aí tá se complicando aí com essa situação aí dos desfalques aí no seu time, porém, não podemos deixar de lado a qualidade que os nossos jogadores têm, a qualidade que o São Paulo tem. Infelizmente, jogadores que eram para estar à disposição do técnico Luiz Zubeldia, muitos se lesionaram, inclusive Caleri, que hoje, como foi falado aí, não é o ídolo, mas é um jogador excelente aí, um centroavante excelente, que quando ele está jogando a gente sente a diferença aí na ofensividade do São Paulo. E também tem a possibilidade da volta de Pablo Maia aí para estar reforçando o elenco do nosso tricolor. Então, estamos confiantes na vitória do nosso São Paulo contra o Santos no Morumbis, e eu acredito que o São Paulo ele tem time sim para bater o Santos, ainda mais jogando em casa com o apoio da torcida. Isso é o essencial, é importante, mas não podemos só jogar dependendo da torcida ou jogar em casa. Temos que ser bom jogador, bom time fora de casa, na casa do adversário também, com a pressão ali, ainda mais com os jovens, né? Que tem essa situação aí dos jovens da base, essa coisa aí de público, porque a gente sabe que é uma pressão muito grande, é euforia, a torcida gritando ali, às vezes zombando, ou muitas das vezes pressionando ali, rebatendo, e às vezes, como são jovens, pode ter uma tensão ali, mas tudo isso aí conta também, porque estamos em jogo, e quando nós entramos em jogo é para jogar. Então, o que é que vocês acham? São Paulo
bate o Santos amanhã. Estou confiante, iremos ver o resultado e traremos todas as informações aqui no nosso canal. Então já deixe seu like, se inscreve para não perder nenhuma informação do nosso São Paulo. Até breve.